Recording has started. Ok, gente. Então, Borg. Padrão Singleton criacional. Também chamado de monostate, né? Monoestado por causa disso, porque tem um estado só. E vimos que ele resolveu o problema de herança. Né? Inclusive, se você quiser criar uma subclasse e criar um estado só para essa subclasse, sobrescrevendo o estado de cima, você pode. Pode ser um caso seu que você quer sobrescrever. Você pode, se você quiser. Tá? Então, padrões criacionais são aqueles que a gente não quer se comprometer em instanciar uma instância concreta da classe. Na verdade, a gente chegou a ver a injeção de dependência quando nós vimos os testes, né? Nós vimos principalmente que a classe mock faz chover aqui nessa área, né? Diferente até lá no Java, que você só consegue fazer isso através das interfaces formais. Aqui com a classe mock a gente conseguiu trocar até import dentro de módulo para outra coisa com a classe mock, né? Chegamos a fazer isso com a biblioteca requests, né? E aí com as factories da vida, com as funções aqui, a gente conseguiu ver agora com o singleton trocar também, inclusive, esse tipo de coisa. Então, as factories aí a gente não precisa disso, tá? E essas coisas de não se criar dentro do próprio a gente também chegou a ver até ali no Python Birds também. Né? Uma fase, a priori, ela não sabe quem são os atores que ela vai ter, porque cada fase tem os seus atores distintos, então ela recebe os atores de fora. Então você acaba fornecendo métodos que permitem que você construa e vá inserindo autores durante a execução do programa. Né? Padrões estruturais. Esse daqui é o que eu falei que eu prefiro tentar utilizar um caso real, pelo menos conectado com um programa que a gente já viu. Ou pelo menos um caso simplificado de uma coisa que a gente já viu, eu vou tentar simplificar para a gente ver. Né? Então, os padrões estruturais, em geral, é para a gente mascarar alguma coisa ou adaptar alguma coisa dentro do nosso código. E, em particular, quando a gente fala de adaptar, já vem o primeiro padrão que tem o nome disso, né? Que é o adapter, que é para a gente conseguir adaptar uma interface a uma outra. Em geral, porque a gente não quer alterar o nosso code base, ou até porque a gente também não pode alterar o code base de outra pessoa. Por exemplo, já tem uma lib que funciona de um jeito, o nosso código está funcionando de um outro e a gente não quer alterar nenhum dos dois. Então a gente às vezes cria um adapter para isso. Ou até porque você tem o seu code base funcionando, você até pode alterar o seu e adaptar uma interface, mas e daí se você depois quiser alterar, quiser utilizar uma outra lib, você vai alterar o teu code base todo de novo? Então, de repente, é melhor você sempre utilizar um adapter do que ficar alterando o seu code base toda hora. Tá? E aí são vários padrões que se encaixam aqui no estruturais. O adapter, a fachada, que a gente já viu, facade. O bridge, que é parecido com o adapter, mas aí, na realidade, ele envolve várias interfaces, em vez de envolver só duas iguais no adapter. Existe o decorator, que a priori o padrão de projeto não tem a ver com decorator do que a gente viu, que a gente vê do Python, que é a parte funcional da coisa, e sim com classes, e o padrão proxy, que desacopla o acesso da localização de uma classe. Tá? Então essa daqui é a tradução do que eu falei ali, né? Então ajustar a interface, e a gente vai dar uma olhada então no adapter. Só que eu acho, nesse caso aqui, os slides do Alex Martelli, principalmente esse primeiro, que ele quer dar uma
ele quer explicar a coisa do ponto de vista um pouco matemático, e aí eu acho que ficou meio ruim porque ele utilizou ainda a letra, sabe? Ó, gama exige um protocolo C, código fornecedor de... eu acho que, não lembro se isso aqui é o ômega, oferece um protocolo S com um superconjunto da funcionalidade C, código adaptador alfa, sabe? Juntou muita letra e, na minha opinião, entender isso aqui ficou muito complicado. Tá? Eu prefiro tentar uma outra abordagem mais concreta do que isso. E quando vai para o código ainda fica pior, porque aí ele usa foobar no negócio. Tá? Mas para lembrar do padrão adapter, na verdade eu prefiro lembrar do adaptador da vida real. Vocês já utilizaram um adaptador da vida real? Para que ele serve? Um adaptador de tomada mesmo. Ainda mais a gente aqui no Brasil, depois do padrão. E olha o exemplo aí que eu falei, ó, barfu com o método barfu que recebe os parâmetros barfu. Aí, cara, aí o cara tá de sacanagem. Tem que ter um cérebro pelo menos melhor que o meu aí, que pode ser que não seja grande coisa, mas eu prefiro tentar então adaptar um exemplo para um idiota como eu, porque se você consegue explicar por idiota, um cara um pouco mais inteligente já consegue entender. Tá? Eu vou tentar um exemplo melhor. Mas enfim, o que você faz aí com um adaptador de tomada? Alô? Vocês ainda estão aí? Deixa aqui. Já vou criando um pacote enquanto vocês pensam sobre o assunto. Estrutural. E o engraçado é que o adaptador de tomada, ele lembra todas as qualidades que eu mencionei ali, por isso que eu sempre lembro dele. E aí eu não preciso ficar buscando bar, full, ômega, teta, whatever aí que... Mas se você pensar, né, não é nenhuma gambiarra, porque você pensa, se não fosse ele, o que você ia ter que fazer? De repente, sempre que você comprasse um aparelho, você ia ter que quebrar o aparelho para ir pegar um conector com o padrão do país para e colocar o conector do padrão do país. Concorda que ia ser mais difícil, Thiago? Principalmente se você ficasse mudando do país, mas ter que quebrar toda hora o negócio para colocar no padrão do país ia ser complicado, né? Então essa é uma coisa. Por outro lado, uma interface ela é interessante, né? Porque também ia ser complicado. Uma interface, quando ela é padrão, obviamente, é muito bom, né? Quando você tem uma interface que ela é global, é muito boa. Porque também o fabricante ele não precisa se estressar, né? Ele coloca lá só aquele plug, né? E, inclusive a interface no padrão, inclusive da voltagem, né? Que também é um problema, né? A interface lá, que teria que ser, sei lá, se fosse sempre de 110 volts a 60 Hz. Né? E aí, às vezes, não é isso. Tem país que é 220 volts, que roda a 50 Hz. Em particular, a gente tem esse problema só por causa do Paraguai aqui no Brasil. No Paraguai, as coisas rodavam a 50 Hz. A ideia no Brasil era para rodar a 60, porque com 60 Hz a gente poderia ter relógio elétrico que não precisasse, que já usasse a própria frequência da própria rede, que é a 60 Hz, né? Uma vez por segundo, que não precisasse ter conversor. Agora, quando você tem uma porcaria que roda 50 Hz, você já tem um conversor da frequência da rede, quando você tem essa nojeira rodando na tua rede. Mas aí a gente tem essa porcaria no Brasil por causa de Itaipu. Porque quando foi fazer, o padrão do Paraguai era 50 Hz. Então, a gente tem que conviver com essas nojeiras quando você não tem padrão. Mas, enfim... Quando você tem esse tipo de padrão, não tem como a gente chegar e quebrar uma das duas interfaces nos dois lados, vocês concordam? Ninguém gosta de... Tanto é que a gente passou por isso, né? A partir do momento que o governo decidiu pelo padrão, e o detalhe, apesar de eu não gostar assim do governo, mas eles escolheram um padrão que está descrito em uma norma ISO alguma coisa,
né? Tem uma norma aí, padrão mundial ISO, qualquer coisa que eles escolheram, né? E aí o que acontece? Quando você muda uma interface, você vê que, inclusive no mundo real, né? Alterar a interface é muito ruim, porque quebra todo mundo, né? É um saco quando se muda a interface. Então é difícil você convencer um projeto, seja ele qual for, até na vida real, a mudar uma interface. Então é difícil a gente chegar e falar para o mundo inteiro, vamos todo mundo agora usar essa interface aqui para a gente não precisar mais utilizar o adaptador. Então quando você tem esse problema de que é difícil alterar as interfaces distintas, quando você quer manter uma interoperabilidade, você, em vez de ter que ficar destruindo um dos dois lados da interface, você tem que criar a chamada gambiarra aí pelo Thiago, você tem que criar um adaptador, para não ter que ficar quebrando os dois lados a todo momento. Beleza? Entendido aí o problema, então? Do ponto de vista real, e eu acho que isso é legal porque na vida real aquilo se chama adaptador, que é o mesmo nome do padrão de projeto. E aí ficar lembrando de gama, C, subconjunto, XPTO é muito complicado, na minha opinião. Tá? Para falar sobre isso, vamos pegar um exemplo que a gente já fez. Eu vou chamar de adaptador mesmo, mas eu vou utilizar um caso real. Que vai ser o seguinte, vocês se lembram quando a gente fez o exemplo da telefonista? A gente utilizou um telefone. Class telefone, onde nós tínhamos um método telefonar. Class telefonar. E aí vamos supor que nós tenhamos o DDD e o número. E aí só o que eu vou fazer é dar um print aqui de ligando para, vou colocar aqui o DDD. E como é que usa na F-string mesmo? Ih, agora eu que tô muito louco. É o nome do... Olha, tô muito louco. Ah, é Chaves, né? Obrigado. DDD. Só que aí então tem que colocar entre parênteses, que é o que eu queria. E colocar o número do telefone aqui. Class é bravo, né? Tá? Então nós tínhamos feito um teste. Nós tínhamos escrito o teste, mas para a gente não perder tanto tempo, eu vou dizer que, vamos supor que dentro do nosso código, inclusive, vamos supor que dentro do nosso código, em algum momento do nosso código, nós não precisemos do telefone a todo momento, porque isso daqui é só uma API para telefonar. Então, vamos supor que, inclusive, eu quisesse utilizar esse cara como um singleton. Então, o que eu poderia fazer? Só para a gente ir misturando e relembrar essas coisas. Bom, se você não vai precisar toda hora desse cara, e é só uma API para aquilo ali, podia até ser uma função só, inclusive esse telefonar aí, né? Mas vamos dizer que tivesse que ser essa classe, né? Então aí você poderia lá utilizar o padrão do singleton sempre. Né? Então cria só um telefone só dentro do seu módulo. Só para a gente misturar um pouco aí, tá? E aí se você cria esse cara apenas uma vez, beleza. Você na hora que você quisesse telefonar para o Renzo,
Na verdade, não vou colocar meu telefone porque está indo para o repositório. Apesar que também está lá no site, né? Se quiser ficar mandando spam, não tem jeito. Na verdade, quem quiser telefonar, ele vai lá, chama pelo número do DDD e aí ele vai ter que telefonar o código 12 e aí ele vai ligar por 2345678, né? E aí ele sai ligando para vários. A gente fez um teste que ele ligasse para várias pessoas aí, né? Vamos supor que isso aqui fosse o código do nosso projeto mesmo. E suponha que está ligando, tem vários lugares, que tivesse 1000 lugares com esse telefonar aqui, beleza? Suponha que fosse um caso de verdade e isso tivesse espalhado por todo o nosso projeto, ligando por todo o nosso projeto, tá? Vamos dar uma testada para ver se isso aqui está funcionando. Opa! Ah, faltou o selfie. Tranquilo? Sem problema isso aqui, né? Sem mistério. Tá certo? Aí tá tudo funcionando com a sua API bonita, você desenvolveu isso a priori, já implementou seus 1000 lugares com esse sistema aqui de telefonar. Só que aí você vai ver a API, sei lá, do Twilio, whatever. Vamos dizer que seja do Twilio. Né? Quando você vai ver a API do Twilio, ela tá assim, ó. Ela tem uma classe. Twilio não, vamos supor que tenha do WhatsApp. Apesar que o WhatsApp não tem bot, mas vamos supor que criaram aí um bot para você. Tem um bot do WhatsApp, WhatsApp API, né? E aí no WhatsApp API, lá obviamente a API é em inglês, não vai ter o método telefonar, vai ter uma chamada call. E nesse call só tem um phone, onde ainda, se você verificar na documentação, ele vai estar assim: phone must be on format sei lá, country code, count code and phone number. Você sabe qual é o que eu estou falando, né? O formato que eu estou falando. Né? Começa com aquele, por exemplo, os do Brasil, mais 55, depois o código DDD e depois o seu número, que é aquele número completão. Certo? Ou seja, e aí vamos supor que o esquema no teu projeto seria o seguinte, né? O cara fala o seguinte, ó, vem uma feature que ele fala, olha só, você agora, em vez de ligar com essa API que você achou no Brasil, essa API capenga aí que você está no Brasil, eu quero que agora você utilize a API do WhatsApp. E aí, o que você ia ter que fazer aqui? Possibilidades aí. Print zap call for phone. Faltou o F aqui. E aí, qual que é a solução, gente? A primeira solução que vocês poderiam fazer. Ok, a primeira seria o quê? Meter um telefone e um WhatsApp API. Mas ia funcionar o teu código?
Suponho que isso aqui é uma lib, tá? Estou fazendo várias suposições. Isso aí é uma lib de terceiro. Então a gente não vai poder... Não só o call ligar nesse caso, né? Eu coloquei uma impedância a mais aí, inclusive, né? Só para a gente ter que pensar um pouquinho. Porque muitas vezes o padrão de projeto não faz nada. Nesse caso aqui eu coloquei um probleminha a mais só para a gente refletir aí. Se eu fizer isso, ou seja, a primeira ideia do Thiago é a mais direta, que seria, bom, eu vou querer utilizar a classe do WhatsApp API, né, da API do WhatsApp. Se eu fosse utilizar uma abordagem assim, de querer utilizar diretamente a classe do WhatsApp, o que eu teria que fazer? Eu teria que alterar todo lugar que fosse chamar o telefonar, né? Eu ia ter que alterar isso aqui em todo canto e ia ter que alterar o formato para o WhatsApp API em todo lugar. E aí ia ficar muito ruim. Vocês concordam? Sacaram o problema? Tá? E ainda tem um problema. Vamos supor que a gente altere, tá? Vamos supor esse caso aí. Suponham esse caso positivo aí. Beleza, você tem o saco de alterar naqueles 1000 lugares. Você foi lá e falou, puta, não, beleza. Na verdade, você tem um saco não, né? Você já é pleno, e aí tem um estagiário lá, né? Que esse é o esquema, né? Coisa que vai dar trabalho manual demais, o que você faz? Passa pro estagiário, né? Aí você fala, caguei, né? Eu vou passar pro estagiário. Estagiário, pega essa porra desse telefone aqui, sei lá, faz uma regex ou dá teu jeito, né, e substitui essa porcaria aqui. E aí o moleque passa lá o dia inteiro substituindo o telefonar pelo método call do Zap Zap, né? E espero que ele lembre de trocar os formatos em todo lugar, inclusive, né? Colocando aquele 55. Espero que, né? E aí imagino que ele passou esse dia inteiro. Aí passou esse dia inteiro, aí vem o PO, né? O Product Owner aí, ou o PM, o Product Manager. Aí ele chega, seguinte, Thiago, essa feature aí, mano, então, pode voltar pro jeito antigo que não é para utilizar mais a API do WhatsApp não, que tava muito caro. Né? Quer dizer, beleza porque você tem o Git, né? Dá até para dar um Git revert, mas né, você vai mandar o estagiário voltar e o malandro não sabe do Git, né? Ele vai desfazer a parada de novo na mão, tá ligado, né? Vai dar merda, certo? Sacaram o problema? Ou até pior, o cara vai lá, não, beleza, o cara mudou 1000 vezes. Ah, mudou 1000 vezes? Muito legal. Então, agora tem o Telegram API que tem putz, sei lá, como é que poderia ser o Telegram API? Eu quero mudar, eu queria saber como é que chama call em russo. Ou algum, ou melhor, então vamos fazer assim, ó. Phone call country code e o phone. Pronto, que aí o Git não pode salvar aqui. Telegram phone call for phone country. Aqui eu nem preciso explicar porque está mais explícito. Telegram phone call e for não, fora tá foda meu inglês também.
to e aqui é o country code. Não quer me dar autocomplete, não? Não quer me dar porque eu estava escrevendo errado. Aí, então, chega esse requisito. Então, ó, tá utilizando o WhatsApp API? Não, não é mais o WhatsApp API, não. Manda o Telegram API aí que é mais barato. Vai lá o estagiário de novo fazer a parada toda de novo. Sacaram? Aí sim, hein? Agora que eu vi aqui. Vou colocar essa porra só porque tem Unicode. Só pra nego bolar e procurar essa merda depois, o que é aí depois. Aí sim, hein? Leia-se como, aí sim, Visov. Ainda bem que não é um Mozovo aí, né? Vamos lá. Beleza? Então, entenderam o problema? Se você tiver que ficar mudando toda hora o seu código, vai ser um saco, né? Ter que ficar fazendo isso aqui toda hora. Então, ficar alternando toda hora é complicado. Então, qual que é a solução? Utilizar, lembrar, você fala, putz, teve aquele negócio, um adaptador. Lembra da vida real, adaptador. É um cara que adapta uma interface a outra. Então, eu tenho a minha interface de telefone, que é a minha interface que já está implementada, e eu quero adaptar a esta interface de telefone uma dessas duas. Na realidade, a gente pode adaptar as duas aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, vamos lá. O que a gente vai criar? E aí, inclusive, acho que tem duas maneiras que ele faz aqui. Só isso que eu quero lembrar. Adapter de objeto, por instância com delegação por embrulho. Então, existem duas maneiras de você fazer isso aqui. Inclusive, essa por embrulho não é a forma... Não, na verdade, existem essas duas formas de se fazer. A gente pode fazer uma com WhatsApp, uma por embrulho e a outra na forma padrão. Acho que tem três, na realidade. Tem várias maneiras de fazer isso aqui, na realidade. Vamos tentar fazer umas aqui, vai. Então, vamos lá. Primeira delas. Vamos fazer o class. Só para ficar claro, eu vou ser explícito e chamar assim, ó. WhatsApp API to telefone adapta. Às vezes o pessoal termina, inclusive, com padrão. No Java, principalmente, isso aí ocorre muito. Aí fica aparecendo com o nome de negócio Tabajara. Ligado? Então, a gente tem isso aqui. E aí, o que acontece? Nesse tipo, se você for utilizar o esquema do embrulho, o que você vai fazer? Você pode receber o objeto no qual você vai fazer a chamada, você vai receber aqui. Então, a gente vai receber vou até colocar aqui, ó, o WhatsApp API. Você vai receber esse cara como parâmetro aqui. Inclusive, ninguém vai ter acesso a esse cara de fora, então você pode deixar esse cara como protegido. Por que você copiou aqui de volta? Eu não entendi. Ó, deixa esse cara aqui como protegido. E aí, qual que é a sacada? Eu quero... O que eu quero fazer aqui no fim das contas? Eu não quero utilizar o telefone. Eu quero fazer... No fim das contas, eu vou querer fazer uma chamada para o WhatsApp API aqui no fim das contas, tá? Só que através do meu adaptador. Então, no fim das contas, eu vou querer isso aqui, ó. Isso aqui vai virar um WhatsApp adaptador. E aqui, quem é que eu vou construir? Eu vou construir o meu
WhatsApp API e vou passar como parâmetro, porque esse cara vai embrulhar o outro. Sacaram? Agora veja bem, que método que esse WhatsApp API Adapter tem que ter para funcionar esse código aqui de baixo? Que interface que ele tem que seguir? Isso. Então, veja que no adapter, né, a interface de saída ela tem que ser essa daqui, a que você está utilizando no seu código. Né? Então, é a mesma interface deste cara aqui que eu tenho que adaptar. É o telefonar que eu estava utilizando e com um DDD aqui. Então, no fim das contas, este cara aqui, deixa eu ver, ó, add method telefonar to class, blá blá blá, ele está até me ajudando. Então, olha lá, ele tem o DDD, ele tem o telefone, então ele tem que ter isto aqui. Mas, quando eu vou fazer a chamada aqui dentro, eu tenho que utilizar quem? Eu tenho que utilizar a API do WhatsApp. Como é que eu vou conseguir fazer essa chamada aqui agora? Porque lembra que agora a chamada do WhatsApp é diferente, né? É essa chamada aqui. Como é que eu teria que agora... Como é que é a construção do meu adapter? Vocês entenderam o problema? Na realidade, o objeto eu já construí uma vez e ele já foi passado no construtor do adapter. Então, eu já tenho ele aqui, ó, como atributo aqui. Então, se você quer esse cara, ele já está aqui. Exatamente. Então, .call. Só que aí, veja que aqui não é uma simples chamada, porque eu, além de tudo, eu tenho só que dar uma adaptada, né? Porque na API do WhatsApp, eu tenho que passar o country code. Né? Então, aqui eu teria que dar aquela adaptada, que é o quê? Ó? Passo F, tem que ter um mais 55. A priori, na minha aplicação, eu sempre estava utilizando números do Brasil, por isso tinha DDD e número, inclusive era em português. Então, a priori, eu vou enfiar 55 aqui, porque é uma aplicação só para o Brasil. Veja que nem isso eu vou precisar alterar na minha aplicação inteira. Se eu só estou utilizando para o Brasil, eu não vou precisar inserir essa complexidade de inserir 55 na minha aplicação inteira nesse momento. Vai poder ficar para depois, e isso vai ficar centralizado aqui. E se um dia a gente for atacar outros países, aí chega a hora da gente complicar isso. Quando for atacar outros países, se for atacar outros países. E aí qual que é o formato que o ZapZap quer? Ah, o ZapZap quer o telefone por completo. Beleza. Aí você passa o DDD e o telefone. Vamos rodar e aí qual que é a ideia? O meu código passa a fazer ligações via ZapZap sem eu alterar em 1000 lugares. Entenderam o esquema então do adapter? Para que ele serviu? Por isso que eu tentei, deixa eu até colocar um... Imagine em 1000 lugares diferentes. Em diferentes pacotes e módulos. Pergunta a vocês. Aí o cara fala, não, então, não é mais para utilizar o WhatsApp, não. Volta a usar aquela API de telefone. O que a gente ia ter que fazer aqui para voltar?
Entenderam o problema? Exatamente. Só volta aqui para telefone. Ah, não, mas tem a nova API que é a do Telegram. Ah, aí é só criar outro adapter. E o esquema já está pronto ali em cima, né? Já tem até... Então, e aí, inclusive, dá para a gente ver uma outra forma de implementar o adapter. Ó. A primeira foi essa daqui, ó, embrulhando. Existe uma outra forma... Deixa eu lembrar que isso daqui que é subclassing. Quando ele bota esse full barra o cacete, fica cabuloso, né? Mas vamos tentar entender o fim das contas o que ele vai querer aqui, mas tudo bem. Tá, dá para fazer com subclasse, isso que é importante. Tá? Vamos tentar fazer a do Telegram com subclasse para a gente entender. Deixa eu fazer. Isso, então. Aí ele fala, mas tem a API do Telegram, tem que fazer também. Aí você fala, beleza, eu sei que tem outro jeito de fazer adapter, vamos utilizar o outro jeito. Aí o que a gente vai ter que fazer? Bom, vai ter que utilizar um adapter pro Telegram também. Então vamos lá. Aí você vai começar um Telegram. Ah, e veja que isso aqui funcionou por causa de duck typing, né? Em nenhum momento eu herdei de telefone aqui. Funciona por causa de duck typing. Tá? Telegram para telefone adapter. Aí o seguinte, ele está falando, você pode utilizar de herança. Aí o seguinte, já que ele está falando em herança, a gente vai fazer o seguinte, vamos herdar de Telegram API. A partir do momento que eu herdei, eu não tenho mais a necessidade de fazer o que eu fiz aqui, que é de embrulhar um objeto do tipo do Telegram e recebê-lo no construtor. Por quê? Porque a partir do momento que eu herdei, eu já tenho o acesso ao método bbxpto aqui, o ligar em russo, certo? Quem que eu tenho que implementar aqui na Telegram telefone adapter? O que está faltando? O que eu tenho que implementar nesse cara para funcionar? Vocês viram que eu herdei de Telegram API. Quando eu faço isso, o que eu já ganhei aqui? Isso, eu ganhei o método ligar em russo, né? Então eu não preciso, diferente do WhatsApp API to telephone, diferente desse caso aqui, que inclusive eu acho que esse é mais parecido com o padrão original. Diferente desse caso aqui em cima, eu não preciso receber uma instância do cara que está sendo embrulhado aqui. Certo? Nesse caso aqui, eu já tenho a instância. A única coisa que eu preciso é o quê? É seguir a interface, que é o método telefonar. Então, eu adiciono o método telefonar, que recebe o DDD e o telefone. Só que aí, na hora que eu for ligar, eu tenho que ligar... Puta, ele me dá autocomplete, ainda bem. Country code, padrão, Brasil, de novo, coloca 55. Aí o telefone, eu só tenho que conectar de novo o DDD com o telefone. Que é o formato esperado pela API do Telegram. Veja que nesse caso ficou até mais simples, né? Ficou menos código, inclusive. E aí eu não preciso aqui herdar de ninguém, ó, fica mais simples a priori. Vamos rodar para ver se funciona? Olha lá.
Viram que agora, inclusive, mudar de um para outro fica lindo, né? Agora já está até pronto. Se você nem apagou o código e o cara vem querendo desfazer ou mudar entre APIs, ficou tranquilo com o padrão adapter. Beleza? Qual que foi esse aqui? Esses fubara aqui eu fico impressionado, malandro. Tá. Aqui, apesar que nesse caso do Mixin não ficou tão... Nossa, que bacana. Mas tudo bem. Olha só. Tá vendo que esse Telegram para telefonar adapter, ele não tem nenhum atributo? Quando você tem uma classe que não tem nenhum atributo, ela costuma ser um bom candidato a ser a chamada interface, ou em linguagens, ou a que a gente chama, a gente viu praticamente um padrão chamado Mixin, que é uma classe que só tem métodos que você quer reutilizar por aí. Então, quando você quiser que uma classe consiga se adaptar de Telegram para telefone, você quer prover apenas o método para isso, você faz isso aqui, ó. Você pode fornecer apenas o método e ele não herdar de ninguém. E aí, quando você quer fornecer efetivamente a classe que vai implementar isso, vamos criar a classe aqui de novo. Aí o que você vai fazer? Como é que é o bom uso do Mixin? Em geral, você coloca a palavra Mixin para ficar claro que esse cara é um Mixin. Quando você vai utilizar o Mixin, você vai utilizar de herança múltipla da forma boa de se utilizar herança múltipla, que é utilize sempre um Mixin como primeira classe, e o Mixin é um cara que só tem métodos, e aí como última classe você pode colocar uma classe concreta, que nesse caso aqui é o Telegram. Na verdade é o Telegram API. Nesse caso aqui não precisava ter dado essa complicada, mas só para mostrar que através de um Mixin eu deixei isolado em uma classe só a lógica de escrita do método do adapter em si. E o adapter eu usei só para herança múltipla, para deixar claro o que eu estou fazendo aqui. Então eu não precisei herdar, digamos, diretamente. O Mixin tem só a lógica aqui da interface. Veja que funciona do mesmo jeito. Mas nesse caso aqui só complicou, só adicionou hierarquia aqui nesse caso. Beleza? Mas vejam que são N maneiras, 3 maneiras de implementar adapter aqui. Alguma dúvida sobre o código que a gente fez ali, pessoal? Adapter.
Beleza, mas viram que é bem útil para. Então, isso que eu quis dizer com não mudar o seu código e não mudar o de terceiro. Então, vejam que o adapter é bem interessante para isso. Usos conhecidos aí de adapter. No pacote socket, você tem um atributo, inclusive protegido, que é um file object de socket para objetos, que é um file like. Isso aqui, o que ele faz? É um adapter de forma que você consegue tratar o socket com a mesma API de file do Python. E isso é muito legal porque você trata um socket como um file, ou seja, você está passando arquivo pela rede, né? E isso está ficando transparente para você. E tem uma porrada de código aqui rolando por trás para isso ficar transparente para você. Então fica fácil para você por conta de um adapter rolando aqui. Outro exemplo interessante. Se lembra das doc tests que a gente rodou quando a gente escrevia a documentação emulando o console e rodava um teste com aquele comando de doctest? Já imaginou se você escreveu uma porrada daqueles doc tests e aí você conheceu o unit test, certo? Aí você fala, putz, mas o unit test é muito melhor. E agora? Você vai ter que reescrever todos os seus doc tests para rodar os seus testes? Não, o que a turma fez? Escreveu um doc test suite que faz o quê? Adapta os testes do doc test para um test suite do unit test. Então o que é legal? Aí você consegue rodar os testes como se fosse de unit test. Então você dá um rodar, o que ele vai fazer? Ele vai rodar os testes do doc test e do unit test. Mesma coisa no PyTest. O que a turma do PyTest fez? Fez um adapter do doctest para o PyTest, do unit test para o PyTest e do nose para o PyTest. De forma que você consegue rodar todos os testes de todos os frameworks de teste dentro do PyTest. Para quê? Para você não ter que reescrever tudo de novo. Por quê? Porque se você tiver que reescrever tudo de novo, possivelmente os grandes projetos que possuíam testes todos escritos em unit test, eles não iam portar o seu codebase para o PyTest. Então, sacaram? Mas você tem um codebase gigante, você não vai portar se você tiver que mudar todo o seu codebase. Então, se você tiver um adapter que consiga adaptar o código existente para o novo, de forma que você consiga fazer a transição de uma maneira gradual, também é uma coisa interessante. Sacaram? Outro caso interessante, algumas APIs elas esperam um arquivo. Sei lá, você vai enviar alguma coisa, você vai trabalhar, eu não me lembro aqui agora exatamente um caso desse, mas existem algumas APIs que elas esperam um arquivo quando elas vão trabalhar. Você vai lá e passa um arquivo em vez de passar uma string. Mas algumas vezes você quer passar uma string, por exemplo, na hora de um teste. Você vai passar só lá uma string, Renzo. Putz, ou seja, aí na hora de testar a API, você vai ter que fazer o quê? Se você fosse testar essa API, você ia ter que pegar a string Renzo, escrever em um arquivo e aí passar esse arquivo para a API. Um saco, né? Então, o que o String.io faz? Ele adapta o str para a API de arquivo, de forma que você não tenha que criar um arquivo especificamente em memória. Não, ele só adapta a interface de string para um arquivo de forma que ele tenha lá os métodos read, close e etc. que tenham a interface de arquivo para você. De forma que se você precisar passar um arquivo, ele emula isso, ele adapta para você não ter que criar um arquivo temporário em memória só para passar uma string pequena, como o Renzo, por exemplo, na hora de fazer um teste, ou passar uma string pequena para uma API que espere um arquivo. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, algumas observações aqui sobre os adapters. Alguns adapters reais podem demandar muito código, por isso que eu coloquei aquele exemplo ali do telefone, porque aquele exemplo ali do fubá,
ele só... talvez agora dê para dar uma olhada com outros olhos. Ó. No exemplo do fubá, a única coisa que ele variou foi o nome do método, que em uma interface chama fubá, e na outra interface ele chamou de barfu. E ele só trocou a ordem dos parâmetros. No primeiro, o primeiro parâmetro é foo e o segundo é bar. E nesse daqui, o primeiro é bar e o segundo é foo. Então, nesse caso aqui, a implementação é simples, mas vocês viram que no meu caso do telefone, eu troquei um pouquinho a ordem para emular isso que está aqui, ó. Alguns adaptadores reais podem demandar muito código. Vocês viram que eu coloquei ali, né? Ali não só os parâmetros eram diferentes, não era só a ordem. A forma como os parâmetros eram passados eram diferentes. E às vezes até a interface, uma tem mais métodos e a outra tem menos, porque uma tem chamada a mais, a outra divide em mais etapas as chamadas, é mais granular. Tá? Então, alguns adaptadores reais pode ser que demande mais código da sua parte. Beleza? E aí, nesse caso, as classes Mixin são uma boa forma de te auxiliar na adaptação dos protocolos ricos, que implementam métodos avançados a partir dos mais simples. Você consegue ir montando pouco a pouco. Você faz uma adaptação, em uma tem 5 métodos e na outra tem 2. Então, de repente, você vai adaptando, eu vou unir esses 2 em um terceiro, para depois desse terceiro passar para unir para um quarto. Tá? Então você consegue fazer isso mais passo a passo nos mixins. De repente você pega um mixin que une 2 métodos em um só. Para depois criar, entendeu? Para fazer uma complexidade crescente aos poucos, em vez de fazer uma macarronada em uma classe só. Tá? Então o adapter tem todo nível de complexidade. E em Python não se trata sempre de classes em suas instâncias, de modo algum. Muitas vezes os invocáveis são adaptados. Isso daqui é um detalhe que a gente viu, inclusive, né? Com funções de ordem superior. A gente chegou a ver isso, por exemplo, aí com... Acho que eu mostrei para vocês o partial, né? Você vê que a gente usa o partial para criar novas funções. Tem uma função que aceita 2 parâmetros e de repente você precisa de uma que aceite só um, em que um dos parâmetros vai ser sempre um valor constante. Acho que a gente até chegou a usar aqui. Então seria uma forma também de você ter uma adaptação. Não, eu quero uma função dobro. E aí você só tem a função multiplicar na biblioteca padrão. Beleza, você vai lá, usa partial para adaptar a função multiplicar para ser um dobro. Porque basta que ela tenha um parâmetro constante igual a 2, que a função multiplicar vira dobro. Certo? E isso não é abordado no livro, né? Porque o livro trata sempre de orientação a objetos pura. Não fala de uma linguagem que tenha função como cidadão de primeira classe. Beleza? Bom, fachada versus adapter. Às vezes a turma fala, bom, mas os dois meio que escondem, né? Se você vê ali o adaptador do telefone, ele meio que funciona, principalmente quando eu embrulhei o WhatsApp, você fala, mas ele está escondendo ali o objeto do WhatsApp, né? Então veja que o adapter é mais para te dar suporte para um protocolo que um cliente precisa. Né? E isso fica muito claro, isso que ele está falando aqui. Ó. O adapter é para tratar de fornecer um determinado protocolo exigido por um código cliente. No caso, o código cliente era aquela main nossa. Né? Ou conquistar polimorfismo via homogeneidade. Olha que bonita essa frase, mas o que ela quer dizer? Ó? Como é que eu conquistei polimorfismo via homogeneidade? Né? Polimorfismo foi isso aqui embaixo. É eu rodar o mesmo código sem alterá-lo, que foi o que a gente fez. E o que é homogeneidade? Eu deixei o código homogêneo quando eu introduzi os adapters dessa maneira. Porque com os adapters eu consigo utilizar o Telegram para telefone e o WhatsApp para telefone e o telefone. Ou seja, eu tenho 3 implementações diferentes para esta interface que eu criei.
Por isso que eu tenho o polimorfismo com homogeneidade, sem precisar alterar o meu código, né? Já a fachada, lembre-se que ela trata de simplificar uma interface rica quando a gente precisa apenas de um subconjunto, né? Quando você quer simplificar o acesso a vários elementos de um subsistema que eu tenho, né? Então a fachada em geral é um subsistema formado por muitas classes, enquanto o adapter em geral é simplesmente uma interface para outra. Essa é a diferença, apesar de eles serem parecidos. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Isso aqui vai ser o tema da próxima aula da quinta-feira, que vai ser o... Isso aqui é a base da orientação a objetos, que vai ser o template... Na verdade, não vai ser template method, vamos ver o strategy primeiro. Não, acho que a gente vai falar do strategy igual na aula do Luciano, eu vou falar primeiro do template, porque esse daqui é o método é a base de orientação a objetos. Alguma dúvida aí, galera? O adapter eu acho que é um padrão, assim, ele é simples de entender, e na minha opinião, se você utilizar um exemplo concreto, porque quando eu fiquei lendo aquele full bar, gama, teta, zeta, eu falei, caralho, que é isso, bicho? E o adapter sempre foi um padrão simples para mim, sempre foi um dos que eu primeiro entendi, assim, e na hora que eu li aqui, eu falei, putz, acho que, apesar de eu respeitar muito o Alex Martelli, acho que nessa aí ele deu uma viajada. Acho que realmente aquele Uber Technical, aquele do cartãozinho ali, tava muito Uber ali, tava muito científico ali. Eu quis puxar, exatamente, se vocês viram, eu tô tentando já imaginar aquela pegada de puxar para projetos que nós já fizemos, porque, como eu disse, vai ser a pegada do ano que vem, eu vou querer fazer o... Eu ainda estou muito na dúvida, eu fui num evento no Front Valley, eu estava discutindo com o Tony Lâmpada, inclusive, ainda estou muito na dúvida, eu acho que eu estou tendendo a querer fazer o projeto web em Flask mais SQL Alchemy com Postgre no Heroku. Acho que eu coloquei isso para vocês lá no Telegram, né? Eu tô querendo para fugir, porque eu acho que vai ser o que mais a turma utilizaria num projeto real, inclusive, porque eu queria dar uma fugida um pouco do App Engine, apesar de ser o que eu já conheço mais, né? E com Access Control, Access Control seria um pouquinho já mais complicado no coisa, mas pode ser que eu coloque sim. Para Python 2? Como assim Python 2? Ainda tem essa vantagem, né? Se eu faço essa stack que eu tô falando, eu vou pro Python 3. Pode crer, ainda tem isso, hein, João? Muito obrigado. Só acha para Python 2 o quê? O lib? É isso que você está falando, João? De Access Control? Para Flask você está falando ou para Django? Mas tem teste, a lib? Pô, se tiver teste, porta se não for muito código, porta para Python 3, pô. Não, mas por que tu não pega o próprio... Se você já encontrou a parada, por que você só porta o negócio para Python 3? Qualquer coisa, posta o link lá que eu dou uma olhada para ver e posta qual é a dificuldade que aí eu dou uma olhada. Essa parte aí eu já manjo mais do que as paradas de web service, etc, que você tinha mandado, eu já não manjava tanto, mas essa parte de decorator e access control é uma parada que eu já tinha brincado no Tecton, então pode ser que
pode ser que eu consiga te ajudar. Principalmente se você puder compartilhar o código. Entendeu? Manda o link lá com o código, que isso aí eu acredito que eu consiga utilizar mais. Porque a única coisa quando eu comecei a dar uma brincada, que eu a priori eu olhei e falei, putz, como o Flask ele infere lá os parâmetros do... Inclusive tem um módulo que ele é sinistrengo aí para fazer decorator. Pior que eu vi e não anotei, eu devia ter anotado. Que é um módulo DB to build decorator Python. Porque quando Python decorator library, maybe. Porque quando você vai decorar, a parte com os parâmetros tem alguns senãos ali, tá ligado? A parte do inspect te ajuda, aquela parte do wrap, mas quando você tem parâmetros nomeados, que eu acho que é o que o Flask espera, aí a questão fica meio cabulado. Eu não sei se é esse Charm Python. Não era nada da IBM, não. Eu não vou lembrar, cara. Python model for wrappers and mocking patches. Proxy for Python. Não vou encontrar. Eu vi isso alguma vez e não vou lembrar. Se eu vou lembrar... Enfim. Manda lá que eu dou uma olhada. Era só esse problema, porque o Flask tem aquela questão de às vezes você receber parâmetro quando você parametriza o path. Quando coloca lá um ID ou coisa do gênero, recebendo ali aquele parâmetro. Então, até onde eu lembre, talvez ali você pudesse ter alguma dor de cabeça na hora de enfiar um decorator no meio se você colocar no meio do teu handler, tá? Mas manda o link que eu dou uma olhada. Beleza? Fora isso, mais alguma dúvida, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Quem cala consente. É isso aí então, pessoal. Então, uma boa noite para vocês. Quem estiver em São Paulo quiser aparecer lá no Meetup de Games amanhã, estarei lá. Eu vou falar do Python Birds, que vocês já viram. Mas vão ter outros temas, o pessoal mostrando outros projetos lá de games e algumas coisas ligadas com Python também. E, de repente, uma oportunidade para a gente se conhecer pessoalmente também. Beleza? Abração, galera. Até mais.